Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias. Estamos no dia 11 e vamos seguir a partir de Mateus capítulo 27, que diz o seguinte: O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: Pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então, Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida, foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então, decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Não ouve de quantas coisas acusam você? Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: Qual destes vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. No entanto, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Assim, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles lhe tiraram as vestes e o vestiram com um manto escarlate. Depois, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Na sua mão direita, puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar. Saudações, rei dos judeus! Cuspiram nele e batiam-lhe na cabeça com a vara. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para ser crucificado. A crucificação. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem forçaram carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram a Jesus vinho misturado com fel para ele beber. Mas, depois de prová-lo, ele recusou. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, lançando sortes, e, sentando-se, vigiavam-no ali.
Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve a você mesmo, se é o Filho de Deus, e desça da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se tem compaixão dele, pois disse: Sou o Filho de Deus. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. A morte de Jesus. Houve trevas sobre a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servir-lhe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que este lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. Depois de fazer rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente do sepulcro. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que os seus discípulos não venham, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem uma escolta, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e procuraram manter a segurança no sepulcro. Além de deixarem uma escolta montando guarda, lacraram a pedra. Mateus capítulo 28. A ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus.
De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.